Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada, que é fundador e presidente de um dos principais institutos do Brasil dedicados ao estudo do direito administrativo, financeiro e tributário, o IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, que foi fundado e tem sido presidido, comandado aí pelo jurista Kiyoshi Harada, que é um extremo conhecedor das leis brasileiras e até mesmo de todo o cenário político, econômico, jurídico, internacional e, claro, nacional. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos e assuntos que impactam diretamente na vida da população, na sua vida. Doutor Kiyoshi, é sempre um prazer poder conversar com o senhor. Prazer é meu, Tiago. Doutor Kiyoshi, muita coisa acontecendo. Recentemente, um assunto que mais pegou fogo, vamos dizer assim, em relação ao metanol. Pessoas que consumiam bebida alcoólica e, na verdade, estavam consumindo bebidas falsificadas. Eles usavam metanol, estão usando, porque a polícia tem desmantelado fábricas clandestinas por aí, identificando o produto falsificado, e isso tudo estava indo para o consumidor, que muitas vezes perderam a vida e outros seguem se recuperando no hospital. Mas é uma situação que tem preocupado muito, né? É verdade. Agora, só que a fiscalização está sendo feita pelo Ministério da Saúde, né? Concentrando-se nos bares, restaurantes, chegando a prender suspeitos, chegando a interditar o local. Tudo isso é válido, né? Mas é preciso que você busque as causas, né? Qual é a causa dessa mistura? O Conselho Nacional do Petróleo é o único órgão competente para autorizar a compra desse metanol, né? E o posto de gasolina é uma das autorizadas a comprar isso daí. Então, me parece que está havendo uma falta de fiscalização do controle nacional de petróleo, porque o problema não é só vender, ele tem que fiscalizar eventual desvio de finalidade, né? Você compra num posto, a posto de gasolina compra para misturar no álcool carburante e ele vende clandestinamente, né, para fabricante de bebida, né? Então, aí estaria o desvio de finalidade, estaria a fraude, né? Que o Conselho Nacional do Petróleo não está conseguindo identificar, né? Muitas questões são levantadas diante desse cenário e até mesmo a participação e envolvimento direto do PCC no contrabando, na compra desse metanol, na falsificação de bebidas para abastecimento de adegas, uma maneira de lavar dinheiro do crime, né? Há uma verdadeira queda de braço entre o governo federal e o governo estadual, né? O governo federal acusa de prematura a declaração do governador Tarcísio de Freitas, no sentido de que não há envolvimento de organizações criminosas, né? Como o PCC, Comando Vermelho, né? O que vai na contramão da declaração do representante do governo federal, no caso, o ministro da Justiça da Segurança Nacional, Segurança Pública, que é o Ricardo Lewandowski. Inclusive, a investigação tem, cada dia mais, a investigação policial encontrado pontos de fabricação clandestina de bebida alcoólica. Então, agora é um trabalho que precisa, como o senhor disse, identificar lá na fonte de onde é que está saindo, quem está adquirindo esse metanol e onde que está sendo desviado por causa da finalidade, enfim, né, que seria proposto de combustíveis e não para produção de bebidas, né? Até porque o metanol, ele parece o álcool, mas ele não tem nada a ver com álcool, né? É verdade. E agora, o Ministério da Saúde acaba de autorizar a importação de antídoto, né?
procedente, em sua maior parte, do Japão, né, para combater essa situação. O Brasil já tem um antídoto, né, mas, ao que tudo indica, não em quantidade suficiente e com uma eficácia maior como o antídoto importado, né? É verdade, o metanol ele é uma substância que por si só não é um problema, mas quando ele passa para a corrente sanguínea, o fígado tenta metabolizar esse produto e aí ele gera um ácido que chama ácido fórmico. E é esse ácido que é o problema, ele é o grande vilão. E aí, como o Brasil, o senhor tocou muito bem nesse ponto, não tem o antídoto em larga escala, eles utilizam o etanol, porque o etanol ele serve como um princípio para ganhar tempo, porque o fígado prefere metabolizar o etanol do que o metanol. Então, enquanto ele está fazendo a metabolização do etanol, eles fazem aquela chamada a filtração do sangue, chama diálise, hemodiálise, para retirar o metanol da corrente sanguínea. Então, é uma coisa muito que ainda precisa ser estudada, analisada, né, doutor? É bem difícil, né? Depois de contaminado, o tratamento é ultra demorado, né? Isso quando não evolui para um resultado fatal, né? Mas eu acho que tem que haver uma união de força entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Segurança Pública do Estado, né? Em vez de ficar aí medindo força, né? Eu tenho a impressão que o Ministério está com razão. Deve estar havendo um envolvimento de organizações criminosas do tipo PCC, Comando Vermelho, porque não é possível. Cada dia aqui no Brasil está se inventando uma nova modalidade de crime, né? Então, isso daí, sem uma coordenação em âmbito nacional da organização criminosa, não seria possível, né? É verdade, doutor Quioche. Agora, um outro assunto também político em pauta já faz um tempo e cada vez mais eles vão mudando as coisas, a questão da anistia. Anistia ampla, a questão da dosimetria, eles querem mudar tudo. E o fim é um só, eles querem a anistia, né, a direita principalmente, que é a anistia para inocentar e libertar os presos de 8 de janeiro, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou preso junto com outros, presos não, condenado junto com outros envolvidos, né, no que eles chamam de trama golpista. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa anistia que não sai do lugar, só fica mudando de nome? Dosimetria é um instrumento que inventaram para deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro de fora das eleições de 2023, porque a dosimetria, por si só, não vai devolver os direitos políticos, né, que foi suspenso por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, só uma anistia, não tem que falar anistia ampla e restrita. A anistia apaga tudo, né? Então, só essa anistia que poderia devolver a elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Agora, convolar o projeto de anistia em dosimetria é uma aberração jurídica. Dosimetria é um instrumento que o juiz usa após a condenação para fixar a pena. Isso se chama dosimetria. Não compete ao Congresso Nacional fazer a dosimetria da pena. Isso não existe. Né? Essa dosimetria é o magistrado que condena o réu e que depois passa a fazer dosimetria para aplicar a pena exata dentro dos parâmetros do Código de Processo Penal. Quer dizer, não tem cabimento nem fundamento jurídico para isso. Não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Acho que
Se a anistia ampla e restrita não pode ser questionado no Supremo Tribunal Federal, porque é uma prerrogativa do Congresso Nacional, essa dosimetria, na verdade, está invadindo uma atribuição que é própria do Poder Judiciário. Isso sim que é inconstitucional, não é? Mas não a anistia ampla e restrita, porque não está catalogado na Constituição Federal, dentre os crimes não passíveis de anistia, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe de Estado. Isso não está entre os crimes não passíveis de anistia. Salvo engano, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que ele abriria a mão dos direitos políticos se, de fato, a anistia fosse à frente para que as pessoas presas fossem liberadas da prisão. Eu não sei se é fake news ou se é uma jogada política dele para conseguir o resultado almejado, né? Agora, doutor Quioche, tem acontecido algo aqui no Brasil que a gente, de fato, não vê acontecer há muito tempo, que é essa confusão toda, né? É verdade, né? Então, é preciso separar o joio do trigo, né? A anistia é uma coisa, que é a prerrogativa do Congresso Nacional, digamos, zerar a aplicação da pena feita pelo Poder Judiciário, né? Então, o Judiciário condena, fixa a dosimetria, fica calculando quantos anos de prisão cada um deve receber, e aí esgotou a missão do Poder Judiciário. Agora, o Congresso Nacional cabe, dentro do juízo de oportunidade e conveniência, visando a pacificação nacional, emplacar o projeto de anistia. Então, cada um joga na sua quadra, né? Doutor Quioche, agora, mudando um pouco de assunto, cenário internacional. Daqui a pouco a gente fala das questões mais nacionais, mas vamos dar um pulinho lá nos Estados Unidos, porque a questão que agora tem se falado bastante é do shutdown desde o começo de outubro, com a paralisação, vamos dizer assim, das finanças americanas, porque não chegaram num consenso quanto ao valor das finanças do ano seguinte. Eu gostaria que o senhor explicasse esse cenário que tem sido visto lá nos Estados Unidos por todo mundo, o shutdown. Bom, o orçamento fiscal lá nos Estados Unidos começa no dia 1º de outubro e termina no dia 30 de setembro do outro ano. Não obedece, portanto, o ano civil, que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, como aqui no Brasil. Acontece que lá nos Estados Unidos, o orçamento funciona exatamente como um instrumento do exercício de cidadania. Em outras palavras, o governo só pode gastar aquilo que o povo autorizar gastar por intermédio do Congresso Nacional, que decide a fixação de cada dotação orçamentária com soberania, não é? Então, aqui no Brasil, é o contrário, o orçamento é uma mera figura decorativa, não é? Não há nenhuma dotação em qualquer ministério, qualquer órgão ou serviço que tenha esgotado a verba prevista no orçamento. Ora, se você não esgotou a verba prevista no orçamento, a conclusão lógica é que deveria dar superávit, né? Você não gastou aquilo que podia gastar, então sobrou dinheiro. Mas aqui acontece o contrário. Além de não gastar, dá um déficit fantástico. Hoje chegamos a 3 trilhões de déficit. E aí explica-se o aumento tributário a cada 15 dias, né? Então, isso é um absurdo. Mas lá nos Estados Unidos, não. Lá eles seguem religiosamente o princípio da legalidade das despesas, tanto quanto o princípio da legalidade da arrecadação tributária. Então, os serviços públicos ficam
claudicando, que está governando com migalhas que restou do orçamento anterior, e se esse quadro perdurar por muito tempo, deve ser votado um instrumento legislativo que autorize temporariamente o governo ir gastando por conta do futuro orçamento em discussão. Agora, os democratas estão obstruindo porque eles querem ampliar o leque de negociação com o governo federal. Não é? Eles querem maior fatia do bolo orçamentário direcionado para áreas sociais. Não é? Então, isso dá muita visibilidade na mídia e dará, segundo os democratas, um resultado eleitoral positivo. Né? Então é mais um cenário de guerra entre os republicanos e os democratas, né? É mais uma briga entre eles. Uma briga no direcionamento da receita pública, né? Da receita tributária. Né? Aqui não há essa briga, porque aquilo lá é mera formalidade, né? Você coloca rios de dinheiro no orçamento da saúde, no orçamento da educação, e ambas as áreas continuam claudicando, né? Completamente. E lá nos Estados Unidos, agora com essa situação do shutdown, corre o risco até de uma, talvez, diríamos, demissão bem grande de funcionários públicos, por exemplo. Pois é, está dando um desemprego temporário, né? Não só desemprego temporário, como está havendo uma queda igualmente temporária do PIB. Não é? E está havendo uma perda de arrecadação tributária também, porque a máquina pública passa a operar com deficiência. Né? Agora, isso, a última vez que aconteceu foi também no governo Donald Trump, no primeiro ano dele, não, doutor? Sim, lá eles disputam lá o direcionamento de receita, porque lá se cumpre o princípio da legalidade da despesa, eu repito. Não é como aqui. Não é? Tanto faz ter montante de dinheiro num determinado ministério, órgão, serviço, que eles gastam o que querem gastar e o restante vai para o ralo. Né? Lá nos Estados Unidos não existe esse negócio de recurso público sumir no ralo. É verdade. A gente vê exatamente isso acontecer por aqui. Não tem um respeito ao dinheiro público, né, doutor Kiyoshi? Então, aquela comissão do Senado americano é rigorosíssima no controle da execução orçamentária. Né? Verdade. Agora, doutor, quais seriam os possíveis impactos disso que está acontecendo nos Estados Unidos, efeitos do shutdown aqui para o Brasil ou para a política internacional como um todo? Eu acho que tem um reflexo, um impacto negativo, né? Que, afinal de contas, Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? À medida que eles passam a reduzir a prestação de serviço, produção, crescimento do PIB, isso pode impactar a importação de produtos americanos para o Brasil, né? E a questão do câmbio, doutor? O dólar, real, com todo esse shutdown acontecendo. E até porque as questões de investimentos e tudo também fica comprometida, né? O câmbio também é afetado, né? Porque eu não sei quanto está hoje cotado o dólar, parece que está 5,5 por aí, né? Mas se esse cenário perdurar por muito tempo, a tendência é despencar o dólar. Né? O dólar hoje está 5,33. 5,33. Então,
a gente vai continuar acompanhando esse cenário econômico internacional, porque acaba refletindo aqui no Brasil, até porque Brasil e Estados Unidos estão vivendo um impasse aí por conta do tarifaço, não é, doutor Quioch? Porque o governo americano propôs um tarifaço contra o Brasil, a gente sabe que pode ser, até o senhor já falou muitas vezes, que pode ser uma maneira de resolver a chamada caça às bruxas, envolvendo esse presidente, enfim. E o tarifaço já tem trazido muitos efeitos negativos, danosos, prejudiciais para o Brasil. E qual que é a tendência, doutor, daqui para frente? É o Brasil também retalhar, no sentido de aumentar as tarifas também contra os Estados Unidos? O diálogo a gente sabe que seria o melhor, né, doutor? Essa de retaliação é uma bandeira sustentada pelo nosso presidente Lula, né? Eu acho que é uma briga de um Luluzinho com um cão bravio, né? Pastor alemão ou pitbull, né? Isso aí. Mas, apesar disso, o esforço que o vice-presidente Alckmin está fazendo está gerando um pouco de resultado positivo, né? Tanto é que o Trump está fazendo uma exclusão seletiva de produtos fora da tarifa, né? Mesmo porque alguns produtos já estão fazendo falta lá nos Estados Unidos, né? Eles não têm, por exemplo, o suco de laranja, que o americano toma muito, e é importado do Brasil, né? Então, eles estão abrindo exceções. Agora, resolver de vez é só mediante o diálogo que você falou entre os dois presidentes, né? E lá no Congresso da ONU, o Donald Trump estendeu os braços para uma conversação a respeito, né? Então, não sei por quê, mas o presidente Lula está contemporaneizando, né? Até agora, ao que eu saiba, ele não tem nada programado para viajar lá para Washington e também não há indícios de que está assinalando um dia e hora para um telefonema, né? Eu acho que a iniciativa deve partir do governo sancionado, né? Como fizeram todos os outros países, né? Mas isso daí, não sei se vai acontecer, porque para o presidente Lula, essa tensão entre os dois países é interessante do ponto de vista eleitoral, né? Então, ele grita aí, agita a bandeira da soberania. Qual é o brasileiro que não quer defender a soberania? Então, isso dá muito ibope, dá exposição na mídia. Então, para ele é interessante, né? Afinal de contas, estamos caminhando para as eleições, né, doutor Quioch? Pois é. É uma pena que essa tensão tenha sido gerada por questões eleitorais, né? Se não fosse a proximidade das eleições de 2026, isso não estaria acontecendo, né? O Brasil já teria sentado na mesa de negociação há muito tempo, né? É verdade, doutor Quioch. Doutor, agora falando sobre as perguntas que os nossos telespectadores encaminham para o senhor, temos duas hoje aqui, olha. Doutor Quioch, o senhor acredita que o sistema tributário brasileiro atual é um dos principais entraves para o crescimento do país, para o crescimento econômico do país? O que seria prioridade numa verdadeira reforma tributária? É manter intacto o sistema federativo, porque o sistema tributário nacional é um microsistema jurídico inserido dentro do sistema constitucional. Ora, se a Constituição prevê a autonomia dos estados, Distrito Federal, município e a União,
Então, a reforma tributária deveria obedecer esse princípio. Ele acabou com o Estado, acabou com o município, não é? Então, o artigo 18, que assegura a autonomia político-administrativa, foi para o espaço. E eles sabem que quebraram esse pacto, tanto é que estão prevendo, está previsto, né, 50 anos para a União ressarcir a perda arrecadatória dos estados. Então, eu pergunto, se eles sabiam, por que fez? Não é? Esses 50 anos, numa conjuntura dinâmica que estamos vivendo, facilmente irá se transformar em guerra de 100 anos, entendeu? Depois, trouxe uma complexidade terrível, né? À medida que vai se aproximando a entrada em vigor da reforma, o pessoal está ficando muito, muito preocupado, né? Você vê aí o espaço tomado na nossa mídia, né? Fala-se diariamente das dificuldades dessa reforma tributária. Fala do impacto no setor financeiro, no setor de aluguéis, setor de imóveis, não é? Fala-se do split payment, que é um mecanismo que antecipa a receita à medida que o comerciante vai vendendo a mercadoria, já não pode mais esperar o final do mês, né? Porque o governo tem sede de arrecadação, entendeu? Isso acaba impactando o empresário que usava aqueles 30 dias, né, como uma espécie de capital de giro, né? Não, agora ele vendeu e tem que pagar. Agora eu pergunto eu, e se ele vender a prazo, como é que faz? Ele paga o total antes de receber o preço da venda? E se houver uma inadimplência na segunda parcela, na terceira parcela? Ele já pagou o imposto, entendeu? Então, cria uma série de dificuldades, né? E esse comitê gestor, ele não é uma entidade política, como é o Estado, como é o município, como é o Distrito Federal, como é a União, mas ele faz o papel de Estado. Ele arrecada. E o que é pior, ele abocanha uma parte do que arrecada. Isso é destruir o direito orçamentário. Nós estamos falando lá nos Estados Unidos, o princípio da legalidade da despesa, entendeu? Então, o comitê gestor quer ficar com dinheiro, ele tem que botar no orçamento anual uma verba para o comitê gestor. Agora, ele vai arrecadando, vai gastando, quem é que controla isso daí? Tribunal de Contas da União? Tribunal de Contas dos Estados? Dos municípios? Ninguém controla, entendeu? Isso vai tudo para o ralo. Então, como gestor, Tiago, em outras palavras, tornou-se um sócio permanente na partilha do bolo tributário. É gravíssimo isso. Doutor, a segunda pergunta é a seguinte: com a aprovação e entrada em vigor da reforma tributária, muitos especialistas ainda apontam insegurança jurídica e possíveis aumentos de carga tributária. Na sua visão, quais são os maiores riscos dessa transição para o novo modelo? O malefício é que complicou bastante. O pilar da simplicidade tributária foi para a cupuia, não é? Conseguiram desenhar um inferno pior do que o Dante Alighieri. Não se simplifica o sistema com 491 normas novas constitucionais e 1.000 normas do regulamento do IBS-CBS. A eficiência está comprometida por causa do emaranhado de normas dúbias, confusas e até mesmo conflitantes. Você vê que o regulamento ele faz referência a uma lei que, por sua vez, remete uma outra e por outra, assim, até que o intérprete passa a soltar fumaça pelos ouvidos, entendeu? Ele fica tonto, não é? E também a neutralidade fiscal. O tributo deveria guardar neutralidade.
Mas você tem isenção, tem redução de 30%, 40%, 50%, 60%, tudo direcionando o consumidor. Entendeu? Se você tem um remédio isento, por que eu vou comprar um remédio com 30% de desconto? Tá? Ou um remédio com 40%? Eu prefiro não pagar nada. Entendeu? Aí você quebra o princípio da neutralidade, que foi um outro pilar da reforma tributária. Então, tem tudo para piorar as finanças do governo, do Estado. Doutor Kiyoshi, agora falando ainda sobre uma situação bastante delicada que a gente está acompanhando e que deve já agora, a partir de janeiro, entrar em vigor, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a taxação dos chamados super ricos, que é para quem ganha acima de 50 mil. Eu gostaria que o senhor comentasse, porque a gente bate nessa tecla da importância do cidadão pagar imposto, ainda que um valor menor, mas cada um pagar o seu imposto, né? Porque o imposto, ele é universal, não, doutor Kiyoshi? Bom, todo mundo sabe que esse projeto, já aprovado pela Câmara, que foi para o Senado, está errado, está equivocado. Mas ninguém quer atacá-lo. Ninguém quer se expor na mídia, porque seria contrariar uma bandeira de inclusão social que é muito caro aqui no Brasil. Não é? Mas vou fazer uma abordagem estritamente técnica. Eu não sou contra a inclusão social, pelo contrário, eu acho que os vulneráveis têm que receber muito mais do que estão recebendo hoje. Não é? Só que o imposto de renda não se presta a fazer a inclusão social. Aliás, nenhum tributo se presta a isso. A receita tributária existe para que o Estado possa propiciar prestação de serviços essenciais a toda a comunidade e também executar as obras de interesse nacional. Não é? Então, para isso que existe. Então, na verdade, existe um princípio implícito na Constituição, que é o dever de todos pagar imposto, principalmente o imposto de renda, que é caracterizado pelo princípio da generalidade e da universalidade da tributação, no sentido de que todos os bens devem suportar a tributação e todas as pessoas jurídicas ou físicas devem pagar. Não é? Então, esse é o princípio. Agora, isentar quem ganha 5 mil na verdade, na prática, representa o quê? Uma despesa que o Estado está fazendo sem a prévia inclusão orçamentária, porque essa isenção está, na verdade, sendo direcionada como despesa para atender os vulneráveis. Então, há uma inversão jurídica total. Não é? Primeiro você tem que arrecadar, depois você tem que atender a inclusão social. Então, instrumento tributário não serve para promover a inclusão social. A inclusão social você deve fazer através do Ministério da Previdência e Assistência Social, de forma clara, pública e transparente. Agora, do jeito que estão fazendo, estão gastando antes da arrecadação para socorrer os vulneráveis, só na cabeça do nosso ministro Haddad é que dá para dimensionar a quantidade de pessoas beneficiadas. Mas mesmo ele não consegue identificar quem. Ele pode identificar o universo total, tantos milhões. Mas quem? Entendeu? Agora, no orçamento, despesa por via de orçamento, você identifica o montante e o valor que cada um recebeu. É como benefício de prestação continuada, que está sendo pago. Então, lá está identificado quem é beneficiário disso daí. Então, falta o princípio da publicidade e transparência. Né? E depois,
para financiar tudo isso daí, Tiago, eles jogaram uma carga estúpida em cima dos chamados super ricos, né? Super rico é quem ganha acima de 50 mil. E nessa renda está incluído pagamento de dividendos, que é uma inconstitucionalidade. Num passado não muito remoto, a Câmara aprovou essa tributação do dividendo e também, na época, excluiu a dedução dos juros de capital próprio. Tá? Chegou no Senado, o Senado brecou, restabeleceu a dedução dos juros de capital próprio e vetou a tributação do dividendo por bitributação. Por quê? Quando a empresa ofere lucro e distribui, ele já retém na fonte o imposto de renda. E o beneficiário que recebe, ele é tributado novamente. Isso não faz sentido. Ou se tributa na fonte ou se tributa na ponta. Não é? Não pode tributar na empresa e tributar na pessoa física. Então, não tem sentido. Então, mas aqui, quando se agita a bandeira populista, o Congresso, o Senado passa de roldão, né? Agora, aquele presidente Alcolumbre, né? Ele está tentando fazer uma emenda para aumentar de 5 mil para 10 mil, entendeu? Eu acho que os vulneráveis têm que ser atendidos pelo governo, mas não dessa forma. É através do quê? Da multiplicação ou dobrar o valor e incluir um contingente maior de beneficiários do benefício da prestação continuada. E aí o povo fica sabendo quem está usufruindo do benefício. Agora, doutor Chiacho, nem sempre quem está faturando 50 mil está tendo isso aí de lucro. Muitas vezes o empresário fatura tudo isso, mas no final ele tem que pagar tanta conta, sistema, fornecedor, tudo, que cai para 7, 5 mil reais de lucro líquido. Sem essa reforma do IR, o cidadão brasileiro estava gastando em torno de 57% do que ele ganha, né? Só de imposto de renda vai 27,5%, mais 11% de contribuição previdenciária, né? E você contando os tributos indiretos, né? Chega a casa dos 57, 60. E acho que agora, com essa tributação do super rico, você vai pagar mais de 80% do que você recebe. Em vez de ser cidadão brasileiro, sujeito de direito, você passa a ser objeto de direito. É um objeto identificado com carimbo de CPF na costa, né, que o governo quer identificar os futuros pagadores de impostos. Mas aonde que quem ganha 50 mil reais aqui é super rico, né, doutor? Com tanta coisa para pagar. Super rico seria até viável falar em super rico se ele não pagasse tanto imposto, né? Super rico do quê? Aqui, às vezes, chega-se à conclusão de que não vale a pena você se esforçar e passar a produzir mais, porque quanto mais você produz, mais você é taxado, né? Então, um dos efeitos dessa taxação de dividendos é exatamente a fuga do capital, né? Às vezes eu ligo para um amigo lá, não está mais. Um familiar diz que ele se arrancou para os Estados Unidos, ou se arrancou para Portugal. Tem muita gente fugindo, né? Eu não vou sair do país porque já estou muito velho, né? O Brasil acaba sendo um país muito bom para se viver. Infelizmente tem tudo isso, né, doutor Quioche? Mas o Brasil ainda é um país gostoso, né? Mas só que agora nós estamos perdendo, inclusive, a segurança física, né? Você bota o pé
fora do apartamento, você corre o risco de ser assaltado, né? Porque a política de segurança pública, né? Pelo menos aqui no nosso estado, está falido, né? Existem duas polícias, Tiago. Uma polícia civil, que é a polícia científica, que trabalha sob coordenação, sob as ordens do Poder Judiciário, destinado a perseguir e prender bandidos. Essa é a função. A polícia militar não existe para perseguir e prender bandidos. Isso é tarefa da polícia civil. A polícia militar existe para fazer policiamento preventivo, evitar o crime. E como é que se faz isso? Policiais na rua. Agora, você não vê policial na rua. Você está sendo assaltado, olha para cá, olha para lá, você não vê policial. O que eles estão fazendo? Estão no interior dos quartéis. Fazendo o quê? Gostaria de descobrir. Porque se não tem policial na rua, apesar de 100 mil policiais em todo o estado de São Paulo, você não vê viva alma. Você vê mais polícia civil circulando do que a polícia militar. Então, o que eles estão fazendo? A missão deles é como se fazia antigamente. Existia um batalhão temível, né? Tobias de Aguiar, e fazia ronda ostensiva. Aquilo lá espantava os criminosos, né? E às vezes dava confronto e morria o bandido. Mas é preferível que o bandido morra do que um cidadão trabalhador morra, né? Isso tudo não acontece porque, ao longo dos anos, a instituição foi ficando cercada de instrumentos que lutam pelos direitos humanos? É verdade. É verdade. Quer dizer, direitos humanos não se aplica apenas aos bandidos, né? Aplica-se principalmente ao cidadão trabalhador, né? Se a polícia militar existe, ele tem que cumprir a sua função preventiva, oferecendo a segurança para o cidadão andar tranquilamente nas vias públicas sem o perigo de ser assaltado, né? Afinal, os impostos são para esse fim, né? É que você costuma dizer que o Brasil tem muita liberdade, é o melhor país do mundo para se viver, mas só que viver aqui é como que viver dentro de um cárcere, né? Se começar a circular livremente por aí, você pode, em alguns casos, até perder a vida, né? É verdade, doutor Quioche. Doutor, foi um prazer bater esse papo com o senhor, falando sobre todos esses assuntos. Quem está acompanhando também sabe do valor que é ouvir as palavras do senhor, que tem tanto conhecimento sobre todo tipo de assunto. É sempre um prazer, doutor Quioche. O prazer foi meu, Tiago. Até a próxima. Até a próxima, doutor Quioche. E você que acompanhou essa edição do Poder e Negócios, compartilhe com todo mundo e olha, mande a sua pergunta também. O Dr. Quioche vai responder aqui no Poder e Negócios. É sempre uma honra abrir esse espaço para você que sempre está acompanhando, participando com a gente. Eu, é claro, espero você em nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.